Amigos, meu nome é Vinícius Talon e na advocacia não espere obrigado. Não espere agradecimento na advocacia. Aliás, nem precisa esperar, porque esse é o seu trabalho, é fazer tudo certo, é cumprir essa obrigação de meio, mas como se fosse uma obrigação de resultado, fazer o melhor possível. Agora, o que eu quero deixar aqui evidente neste vídeo é que no processo penal, sobretudo, quando você é advogado criminalista, se não ocorre a absolvição, o cliente pode considerar, e os seus familiares também, que você não é competente. É muito comum que isso aconteça. Quando o seu cliente é condenado, ele vai questionar se ele era inocente, se não tinha prova suficiente para a condenação, por que ele foi condenado. A única questão que pode gerar essa condenação para ele é a sua incompetência. Você não atuou direito, você foi preguiçoso ou qualquer coisa assim. Então, na advocacia, além de não poder esperar um agradecimento, você tem que saber que, às vezes, casos de possível absolvição que geram uma condenação por conta desse viés punitivista dos magistrados atualmente, pode gerar questionamento sobre a sua competência, pode fazer com que o seu cliente comece a questionar: será que eu fui condenado somente porque o meu advogado não é bom? Isso acontece bastante. E muitos clientes culpam o advogado pela condenação sofrida e às vezes não percebem que muitas vezes o caso não apresentava outra solução. O caso era difícil, o caso tinha reconhecimento de pessoa, tinha várias testemunhas, policiais ou não, tinha prova pericial. O caso aparentava ser uma situação de condenação, mas o cliente às vezes não verifica isso, ele não percebe a dificuldade do processo e pensa que aquele caso era para absolvição, deveria ter sido absolvido, e se não o foi, foi por culpa do advogado. Muitos clientes, portanto, não percebem que o caso, às vezes, era de uma difícil solução, de uma solução que apenas seria, no máximo, uma diminuição da pena, uma desclassificação, mas que não era um caso de absolvição pela dificuldade que o caso apresentava. Quando ocorre a absolvição, por outro lado, há, em alguns casos, aqueles que desconsideram o trabalho do advogado. E aí entra a parte que eu disse antes: não espere obrigado na advocacia. Se você falhar, se o caso for de difícil solução e o cliente for condenado, você pode ser questionado, porque você não conseguiu a absolvição, você não foi competente suficientemente. Mas se o caso é resolvido por uma absolvição, se o cliente é absolvido, é possível que o cliente pense também que, na verdade, aquela era a única saída possível, que você não teve nenhum papel relevante e que o caso era fácil porque ele prestou um interrogatório muito bom, porque ele forneceu boas provas, indicou boas testemunhas e você, advogado, não teve nenhuma participação nesse resultado. Essa avaliação dos resultados da advocacia é sempre complicada, porque se ocorre a condenação, talvez a culpa seja sua. Se ocorre a absolvição, possivelmente o mérito não é seu. O resultado na advocacia, a gente sabe que nem sempre depende do trabalho do advogado. Por mais que o advogado trabalhe de forma muito atenta, de forma dedicada, fazendo boas teses, atuando de modo técnico, experiente, é possível que, diante de um juiz que não cumpre a legislação ou que nem analisa o caso individualmente, deixa por conta da sua assessoria, por conta do estagiário que faz a minuta, que depois é somente assinada, nem é lida, por conta de tudo isso, o papel do advogado pode nem ser tão relevante assim em alguns casos. Por mais que o advogado recorra, apresente as alegações corretamente, apresente um emaranhado de provas, muitas provas, não é caso de dizer que sempre o advogado é determinante para o resultado. Óbvio que é muito importante, tem muito mais chance de um advogado bom, experiente, técnico, conseguir um resultado mais relevante, mas mesmo assim não podemos desconsiderar que há muitos juízes que não vão ler o processo, que não vão ler as alegações defensivas. Quem nunca soube de um caso em que algum juiz saiu da sala de audiências enquanto o advogado fazia
as alegações finais orais e depois o juiz já chegou e deu a sentença condenatória. Isso já aconteceu, sabemos de casos assim, ou casos de alegações finais apresentadas como memoriais pela defesa e em pouco tempo já foi proferida uma sentença condenatória, num tempo até que seria impossível que o juiz lesse as alegações finais orais, as alegações finais em memoriais e considerasse tudo que ocorreu antes do processo. Possivelmente nem leu, mas isso sabemos que já aconteceu em alguns casos, até casos famosos. Portanto, por mais que o advogado atue bem, essas coisas acontecem. É possível que um juiz desinteressado, que não analise o caso individualmente, desconsidere o papel da defesa e, por mais que o advogado se esforce, não consiga convencer esse juiz que já entra pré-programado para condenar, para seguir aquilo que o Ministério Público vai alegar em denúncia e em memoriais ao final do processo. Portanto, o advogado não será necessariamente o maior responsável pelo resultado do processo, no caso da condenação. Talvez ele consiga alterar situações, talvez o advogado, por mais técnico que seja, ou por mais interessado que atue, ele consiga realmente inverter situações. Casos que estavam indo em direção a uma condenação podem virar uma absolvição em decorrência de uma boa atuação do advogado. Mas a gente sabe que há vários fatores no processo penal. Como eu disse, a parte do juiz. Temos também clientes que não colaboram, clientes que, por exemplo, confessam o crime, que talvez nem tenham cometido, mesmo após uma orientação para permanecerem em silêncio durante o interrogatório, porque não haveria prova suficiente para a condenação. Esse tipo de coisa também acontece. Eu me lembro de um caso muito interessante em que não tinha prova nenhuma para a condenação e o réu, que estava sendo representado por um defensor público, que orientou muito bem, o defensor até orientou muito bem esse réu, o réu começou a confessar o crime, confessou qualificadoras e tudo mais. E o caso foi a júri, apesar de todas as outras provas serem insuficientes para a pronúncia. O réu se prejudicou nesse caso. E aí não dá para dizer que foi culpa do defensor público que atuou, que até passou a orientação de permanecer em silêncio ou negar as alegações, as perguntas do Ministério Público, mas mesmo assim deu errado. Então, há casos em que a culpa também é atribuível ao advogado. Há casos em que o advogado deixa de recorrer, deixa de utilizar os instrumentos cabíveis. Algumas vezes eu já conversei com alguns advogados, sobretudo advogados que estão começando, mas também advogados experientes, que nunca ouviram falar sobre correição parcial, nem sabem para que serve a correição parcial, que é uma peça tão necessária no processo penal diante de vários tumultos que surgem em razão de prejuízos para a defesa, e não sabem o que é a correição parcial. Nesses casos, como dizer que o advogado não tem culpa do resultado? Talvez o resultado ocorresse, a condenação ocorresse, mesmo se fosse um advogado experiente, que entende como manejar os recursos, como fazer as alegações, como formar estratégias, mas fica naquele e se? E se fosse um outro advogado? E se fosse um advogado que sabe o que é uma correição parcial? Será que o resultado seria diferente? De qualquer forma, há vários fatores no processo. O resultado, favorável ou desfavorável, não necessariamente é culpa ou mérito do advogado. Às vezes o advogado atrapalha tudo e mesmo assim ocorre uma absolvição. Às vezes o advogado trabalha muito e mesmo assim ocorre uma condenação. E a gente sabe que há advogados que prejudicam o cliente quando desconhecem o processo, quando não sabem o que fazer, ou como tratam o processo como se fosse qualquer outro processo, de forma padronizada, como se fosse um fast food do processo penal. E aí, é muito importante que a gente sempre pense nisso, até para orientar os clientes. Se você é advogado, demonstrar que o processo penal depende de muitas outras coisas que vão além do mero papel do advogado. Não é o advogado que vai decidir o processo, os rumos do processo. Caso contrário,
todos esses casos famosos com advogados conhecidíssimos sempre resultariam em absolvição. E não é assim que ocorre, como a gente sabe de vários casos de políticos que estão presos, ex-políticos, enfim, vários casos famosos que estão em situação de condenação, de prisão preventiva também e várias outras consequências negativas. Mesmo nesses casos, dificilmente encontramos julgados nos quais o processo foi anulado em decorrência de uma defesa ruim, de uma defesa deficiente, mesmo quando o advogado trabalha mal. Temos pouquíssimos casos, pouquíssimos julgados que anulam um processo por conta da defesa ser fraca, porque a defesa foi insuficiente, foi fraca, foi deficiente na sua atuação. E aí eu já escrevi um artigo para o meu site onde eu aponto essas questões, que o STJ dificilmente, em sua história, reconheceu que algum processo teve uma atuação defensiva que justificasse a anulação do processo. Ou seja, para o STJ, não existe defesa fraca que mereça, que faça com que o processo deva ser anulado. Ou seja, a defesa, por mais fraca que seja, para a jurisprudência, ainda é aceitável, não anula o processo. De qualquer forma, uma atuação efetiva da defesa é apenas um dos fatores que pode gerar um resultado favorável ao término desse processo. Ao lado de um juiz atencioso, um promotor de justiça que promova a justiça e não seja apenas um acusador público, e também a possibilidade de que as provas surjam, as testemunhas falem a verdade, fiquem tranquilas para dizer o que realmente ocorreu, para apresentarem as suas versões, uma atuação célere do cartório. Tudo isso tem algum impacto no processo penal, desde a atuação do estagiário que junta uma petição, que cuida de uma precatória em tempo, até mesmo a atuação do juiz, do desembargador que analisa individualmente aquilo que o advogado produziu, analisa as provas da defesa também, lê as alegações da defesa, as razões de apelação da defesa e, sobretudo, ouve a defesa, participa da audiência com a defesa, ouve a defesa na sustentação oral, não chega com voto pronto, realmente ouve a defesa para fazer o seu voto, o que tem se tornado, infelizmente, cada vez mais raro. Mas esses são alguns dos fatores que demonstram que a advocacia pode produzir resultado, mas não necessariamente vai produzir o resultado. A advocacia é apenas um dos fatores. Um bom advogado é somente um dos fatores para produzir um resultado favorável no processo penal. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações, porque assim você saberá sempre que for lançado vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vários vídeos de direito penal, processo penal, execução penal, advocacia e várias outras coisas. Então, se você se inscrever no canal e clicar no sino para receber as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, na descrição deste vídeo estará um link com várias coisas úteis. Grupo do WhatsApp que eu administro com vários dos meus seguidores para a gente conversar, compartilhar conteúdo. Tem também links de artigos, vídeos, cursos, livros e várias outras coisas. O link está na descrição. Até o próximo vídeo.